Paz, senhoras e irmãos, boa noite. Irmãos, como eu disse, a gente vai continuar aqui no canal dando uma palavra, né, se possível for todos os dias, gravando um vídeo. E a palavra que eu quero trazer hoje, o título dela, Características de um Verdadeiro Cristão. Né? O livro que se encontra é no livro de 1 Reis, capítulo 13, que diz assim: E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com palavras do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Irmãos, eu pretendo pregar todo esse capítulo, né, para tirar alguns ensinamentos, algumas características de um verdadeiro adorador. Coisas que a gente encontra naquele homem de Deus, naquele profeta jovem de Deus. E a gente vai começar aqui por algumas características que ele tinha. Aquele homem, ele tinha características de não temer quando Deus ordenava ele a fazer algo. Ele tinha colocado a palavra de Deus no coração, né? Isso é algo que nós devemos fazer. Mas por que ele não temia, né, quando Deus enviou ele? Porque, olha o que diz, Deus envia ele vem de Judá a Betel, que era onde o povo de Israel estava em pecado pelo rei Jeroboão, né, que Jeroboão tinha colocado eles para adorar dois bezerros de ouro, né, porque ele temeu que o rei Roboão pudesse tomar as 10 tribos novamente. E o que acontece? Ele resolve criar dois bezerros de ouro, o povo cai em idolatria, adorando aqueles bezerros de ouro, e Deus vai lá e usa esse homem. A palavra de Deus não diz o nome daquele homem, não diz o nome daquele profeta. Só diz que ele era um profeta, que Deus tomou ele, levou ele até de Judá a Betel, e levou ele até o rei Jeroboão. E quando eles iam começar o sacrifício ao altar dos bezerros de ouro, dois bezerros de ouro, ele chega lá diante do rei e fala, e clamou contra o altar com palavras do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Isso é uma palavra bem pesada, né? Se você for prestar atenção, se você for analisar o que Deus falou para o rei Jeroboão, a pessoa poderia temer. Por exemplo, vamos dizer que Deus te pede para você levar ao seu pastor, né, uma palavra dessa: olha, pastor, o senhor está errado, o teu altar tem ídolos em cima dele, o teu altar está em pecado, o que você está oferecendo a esses deuses aí não é nada, porque Deus vai destruir os teus altares. Né? Então é uma palavra pesada, é uma palavra que dói, né? É uma palavra de confronto às pessoas. E quando a gente observa que Deus nos pede para confrontar alguém, muitas vezes a gente quer correr. A gente quer, não, Senhor, eu não vou falar, porque essa pessoa, ela é meu pastor, porque essa pessoa é meu pai, é minha mãe, né? A gente pensa logo, não, essa pessoa tem uma autoridade maior do que a minha, e no que a gente pensa que essa pessoa tem uma autoridade maior do que a nossa, ou que já é mais velho, ou coisas assim, numa certa hierarquia familiar, ou até mesmo de empresa, ou na igreja, a gente já recua. Mas aquele homem, mesmo ele sabendo que era o rei, ele vai lá e fala, ele não temeu. Então a característica de um verdadeiro adorador é nós não devemos temer. Por quê? Quando a gente teme, coisas ruins acontecem. Como assim? Quando a gente teme e recua. Por quê? O profeta Jonas, Deus falou para ele: olha, Jonas, eu quero que você vá a Nínive e pregue a minha palavra para que aquele povo se converta, porque o pecado deles já está fedendo as minhas narinas. Está cheirando mal as minhas narinas. E Jonas faz o que? Ele fala assim: Senhor, mas aquele povo já matou tantos profetas, eu não irei lá porque eu serei mais um morto. Sendo que Deus estava falando: vai lá, Jonas, e prega. E ele recuou. Quando ele recuou,
Ele passou 3 dias e 3 noites como consequência no ventre de um grande peixe. A Bíblia não diz qual era o peixe, né? Não disse que era uma baleia, disse que era grande, né? E no capítulo 2, versículo 2, o profeta Jonas compara o ventre daquele grande peixe como um inferno, né? Imagina o porquê, né? Escuro, né? Ele não sabia se estava de dia ou se estava de noite. E estava ali, você sabe que dentro, por exemplo, um animal, quando ele já está morto, ele fede, né? Ele tem um odor ali ruim. Imagina o grande peixe comendo, se alimentando e caindo ali em Jonas e aquela coisa. Então ele comparou aquela situação ao inferno. Ou seja, ele começou a clamar: Deus, me tira daqui, que se tu me envia, se tu queres que eu vá a Nínive, eu vou. Né? Então, às vezes, nós precisamos passar por todo esse processo para reconhecer que a ordem de Deus é melhor do que viver em tribulação. Né? Então, quando Deus nos envia a fazer algo, nós não devemos temer, nós devemos fazer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Prontidão é algo que Deus gosta. Né? É uma característica interessante que Deus quer que nós tenhamos em nosso coração. Né? Outra característica interessante daquele homem é que depois que ele vai lá, fala contra o altar, o rei Jeroboão, ele fala assim para os profetas daqueles dois ídolos: peguem no altar, coloquem a mão no altar. E no que ele faz isso, ele põe a mão no altar e o Deus diz que enviaria um sinal, que o altar sozinho pegaria fogo e o que tinha nele viraria cinzas. Então, automaticamente, Deus estava dando um sinal de confirmação e Jeroboão enfia a mão no altar nesse momento. A mão dele fica totalmente seca, a mão dele fica enferma. Assim diz a palavra do Senhor. E quando isso acontece, ele fala assim para o homem de Deus: ore por mim a face do Senhor, para que o Senhor venha curar a minha mão. E essa é uma característica interessante, porque o homem ora a Deus e a mão do rei volta a ficar sã, a ficar saudável. Então, uma característica interessante que Jesus pregava era falar: orem pelos vossos inimigos. Né? Então, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos interceder por eles para que Deus converta o seu coração. Né? Porque a palavra de Deus diz mais adiante que o rei convida aquele homem para dormir na casa dele. Diz: vem à minha casa, lá eu te darei estalagem, lá eu te hospedarei essa noite. E aquele homem, ele diz assim, mais uma característica interessante, ele diz: eu não ficarei na tua casa, ó rei, nem que tu desse a metade dela para mim, porque o meu Deus disse que eu não deveria beber a água desse lugar, nem deveria comer pão nesse lugar e muito menos voltar pelo mesmo caminho. Eu tenho que ir por outro caminho, eu tenho que seguir adiante. Né? Então, ele estava obedecendo. Quando nós começamos a obedecer algo que Deus se agrada, e quando nós começamos obedecendo, é melhor que nós terminemos obedecendo, completando a obra de Deus, porque isso agrada o coração do Senhor. Né? Do versículo 11 em diante, a gente observa uma falha, porque até aí o homem, o servo de Deus, ele estava indo bem, ele estava obedecendo, fazendo conforme a palavra do Senhor, porém ele tem uma falha. Se você observar no versículo 11, eu não sei se na sua Bíblia vai estar assim, tem assim o título: um leão mata o profeta. Né? E a palavra de Deus diz nessa parte que havia um profeta velho nessa terra de Betel, e ele ouviu falar que um profeta novo, aquele profeta jovem, aquele homem de Deus, tinha profetizado contra o altar do rei. Fazendo isso, ele pegou um jumento e foi atrás do profeta de Deus, disse por onde ele foi. E os filhos do profeta disseram: ele foi por ali, meu pai. E o profeta velho foi atrás desse profeta jovem que havia profetizado contra o altar do rei. Quando ele encontra ele por uma certa parte do trajeto, ele estava descansando embaixo de uma... Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Debaixo de um carvalho, né? Então ele estava descansando embaixo de um carvalho. Imagino que ele já estava cansado de andar.
Mas o profeta velho o alcançou e ele disse: Você, porventura, é o homem que profetizou contra o altar de Deus, contra o altar do rei, perdão? E ele responde prontamente: Sou eu. Aí ele disse: Venha à minha casa e coma pão, beba água. Aí aquele homem diz assim, aquele profeta mais jovem, ele diz assim: Eu não irei à tua casa, porque o meu Deus disse que eu não devo voltar àquela terra, muito menos comer pão e muito menos beber água. E o profeta velho, sendo mais astuto, ele falou assim: Eu também sou profeta como tu. E sendo profeta como você, um anjo me disse que você tem que voltar comigo e te oferecer pão e água. Olha uma coisa interessante. Será que quando Deus fala algo para nós, ele porventura se contradiz? Ele porventura volta atrás? Quando Deus faz uma promessa, quando Deus te dá uma ordem, ele não vai voltar atrás. Você não vai ver Deus na Bíblia dando uma ordem a um profeta e dizendo assim: não, parei, volta lá e faz o que eu te pedi para tu não fazer. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Né? Você vai encontrar Deus falando como ele falou para esse profeta, se cumprindo a palavra, mas ele não volta atrás. Né? Porque o que ele falou vai se concretizar. Se ele disse daquela forma, é porque ele tem um entendimento que vai ser melhor assim. Então Deus ele não se contradiz. Quem se contradiz é o homem. E aquele profeta velho mente ao profeta jovem e diz: Um anjo me falou e pediu para você voltar e comer pão na minha casa, te dar estalagem para que você beba água. E ele voltou com o profeta velho. Aí ele errou, descumprindo os três mandamentos que Deus deu para ele. Não era para ele comer pão, não era para ele beber água e muito menos voltar pelo mesmo caminho. Ou seja, ele voltou pelo mesmo caminho, ele bebeu água e ele comeu pão. Né? Automaticamente, quando ele faz isso, ele desagrada o coração de Deus. E o profeta velho, mentindo, quando ele chega na casa dele, a palavra de Deus diz que Deus ele usa a boca do profeta velho e fala assim: Por que é que tu voltou a este lugar? Por que é que tu está comendo pão e bebendo água que eu te pedi para te não beber? E comendo esse pão que eu te pedi para não comer? Por causa disso, tu irou meu coração. Agora, aí Deus dá uma sentença para ele e fala: O teu cadáver não vai parar na tua sepultura e nem ser enterrado ao lado dos teus pais. E aquele homem, temendo a palavra de Deus, ele pega um jumento, monta em cima e corre, tenta fugir da sentença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que acaba que um leão encontra ele no caminho e o mata. Né? Então, quando nós desobedecemos e fazemos o contrário, a gente acaba recebendo uma sentença de Deus, a gente acaba passando por uma provação. Né? Tanto que uma coisa interessante diz assim: quando Deus falou para ele não comer e nem beber, e nem muito menos voltar pelo mesmo caminho, e o profeta velho chega para ele falando que ele deveria voltar porque Deus havia mandado ele voltar, ele em 1 João capítulo 4, versículo 1, fala assim: provai de todo o espírito, testifique, que ele testifique que Jesus é o Senhor, que veio em carne. Se esse espírito não testificar isso, isso significa que esse espírito não é de Deus, porque jaz muitos falsos profetas. E a palavra de Deus é clara. Ou seja, aquele homem, aquele profeta velho, estava no lugar de profeta, só que ele estava desobedecendo a Deus, tanto que ele causa a morte do próprio irmão. Então o que acontece? Isso acontece na maioria das igrejas hoje. Um irmão começa a causar a morte do outro. Né? As pessoas estão se matando espiritualmente. Né? Então, por quê? Porque Deus te pede para fazer algo, e o irmão vai e te pede para te fazer o contrário. E você cai no que o homem está falando. Então nós devemos ter convicção do que Deus está pedindo para a gente fazer e ter coragem para fazer. Porque se ele não temeu a falar ao rei, por que ele simplesmente seguiu o conselho daquele outro profeta? Né? Se Deus estava pedindo para ele fazer daquela forma, ele poderia ter muito bem dado a resposta: olha, meu Deus não me falou nada sobre isso, o Senhor não me disse nada sobre isso, então por que ele diria a você? Né? Então, se aquele profeta velho estava lá, por que Deus não usou o profeta velho? Isso significa que o profeta velho já estava fora da presença de Deus. Né? E estava usando o jovem, porque o jovem tinha força para ir falar.
E ele acabou morrendo ali porque ele desobedeceu. Então, quando a gente desobedece, a gente pode ter até morte espiritual, porque Deus se desagrada do nosso coração, da nossa atitude, né? Então, coisas que a gente deve ter em nosso coração, convicção de pregar a palavra de Deus, de fazer o que é certo, de derrubar os altares que estão em idolatria, né? E obedecer, obediência, fazer conforme a palavra do Senhor. Então, quando chega mais adiante do capítulo 13, o profeta velho ouve falar que o profeta jovem havia sido morto por um leão, e ele pega o jumento e vai atrás do profeta jovem. Quando ele chega aonde o profeta jovem está, o profeta jovem está morto, né? O leão não, a palavra de Deus diz que o leão não tocou no corpo dele, somente o feriu. E ele pega o cadáver daquele homem, joga em cima do jumento e leva para a sua terra, assim cumprindo a palavra de Deus. Ele leva para a terra de Betel e coloca ele dentro da própria cova, né? Ele vai e o enterra dentro da própria cova, cumprindo com a palavra de Deus. E ele começa a chorar, porque ele havia causado a morte de um irmão. Então, isso também acontece na igreja. Às vezes as pessoas começam a querer derrubar uns aos outros, e quando a pessoa cai, quem ficou na igreja começa a perguntar: nossa, por que, que ele saiu? Por que, que essa pessoa saiu? Por que, que essa pessoa aconteceu isso com ela, será? Sendo que ele sabe o motivo. E o profeta velho diz assim: quando eu falecer, quando eu morrer, certamente meus filhos me enterrem neste lugar aonde está esse homem, porque as palavras que Deus disse na boca dele sobre o rei Jeroboão vai acontecer. Né? Então, ele sabia que a profecia era verdadeira, mas ele fez o profeta pecar. Né? E tem muitas pessoas que fazem isso. Sabem que o que você está falando é verdadeiro, mas vão te fazer pecar para você sair da presença de Deus. Então nós temos que ter vigilância. A palavra de Deus diz que Jesus falou aos discípulos: vigiai e orai para que não sejais tentados, para que não caias em tentação, né? Então nós devemos vigiar e orar, né? É algo que nós devemos fazer constantemente para que nós possamos fazer a vontade de Deus conforme Ele quer, não saindo do foco. Amém? Então eu creio que essa é a palavra do Senhor, né? Para o coração de cada irmão, né? Que Deus abençoe cada um de nós, abençoe a sua vida, a minha vida. Irmão, o canal é novo, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, nos abençoando. E se você puder compartilhar, né, o canal, se você puder deixar o seu like e inscrever-se para estar recebendo aí novos vídeos. Amém? Que Deus abençoe a todos.